Fala meus amigos do canal TecMaxServe, solução em qualidade. Nesse vídeo eu vou ensinar você como testar o motor da Rossi e também ensinar para ver se a plaquinha, a central da Rossi está funcionando. Então hoje eu vou trazer a solução para você, a aprender como testar o motor e como ver se a placa está realmente funcionando ou não. Nesses períodos de chuva que está acontecendo em todos os estados do Brasil, muitos portões aí estão parando, não funciona mais. Aperta lá no controle, aperta no controlinho da Rossi e não faz nada. O portão não mexe, o portão não funciona. Então, o que será? Será que o motor queimou? Ou será que a central lá que queimou? Ou será que ambos os dois pararam definitivamente? Então, antes de eu começar esse videozaço aqui eletrizante para você, já se inscreve no canal, já deixa seu likezão aí que vai compensar, viu? Esse like aí vai compensar para você. E se inscreve e compartilha aí com seu vizinho, com seus amigos, que vai ser interessante para todos vocês. A sua dúvida pode ser a dúvida do seu vizinho aí, tá bom, meus queridos? Então, vou deixar aí, os avisos pro final, como sempre eu faço, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Para vocês aí absorver o máximo de aprendizado possível. Outra coisa, não pula o vídeo, pessoal, não pula o vídeo, por quê? Porque cada vez que você pula o vídeo para adiantar aí, para saber informação, você vai perder um ponto crucial aí, do nosso aprendizado aí. Tá bom, meus queridos? Então, bora lá que o vídeo tá show de bola. Meus queridos, é o seguinte. Esse motor e essa central aqui chegou para nós no nosso laboratório, de conserto. E eu fiz quero fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês por onde começar, o que fazer quando o seu portão parar lá. O portão parou, não aciona mais no controle. O que você deve fazer nessa situação? O que você vai fazer? Por onde eu começo? Por onde eu testo? O que você vai fazer nessa situação? Meus queridos, nessa situação, você aperta lá, o controle e não funciona nada, tá bom? Não funciona nada. O que você vai fazer? Você vai, primeiramente de tudo, testar o motor, tá, meus queridos? Esse motor aqui, todos os motores da Rossi, eles têm um protetor térmico, tá? Esse protetor térmico ele é usado aí para sobrecarga, picos de tensões, ou seja, ele protege aí muita coisa aí, se caso acontecer aí, de uma sobrecarga ou algo do tipo aí, Mas, para você saber se esse motor está funcionando ou não, primeiramente você tem que testar. E como testar esse motor? Então esse é o primeiro passo. Meu portão parou, o que eu faço? Compro outra placa ou compro outro motor? O que fazer? Tô desesperado. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é testar o motor, meus queridos. Testar o motor. De que forma você vai testar esse motor? Você vai lá desparafusar lá do portão, tá? E vai, colocar aí no chão aí, onde que você vai se acomodar para você testar. Como que você vai testar isso? Vou te mostrar agora. Então a gente sabe que nós temos aqui um fio amarelo, fio azul e um fio preto, tá? E temos aí o capacitor, que é o capacitor de partida do motor, tá bom? Então esse capacitor, meus queridos, ele serve para dar a partida, no motor, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, tá bom? Então, esse motor aqui, tá? Ele vou ampliar aqui para vocês verem, ele é o motor, tá, da modelo DZ Ato, tá bom? Mas pode ser o DZ Nano, o DZ Nano 3, DZ Nano 4, pode ser outros motores também, mas dá para você testar todos dessa forma, tá bom? O que só vai alterar algumas cores, se for 220 ou 127, beleza? Então, primeira coisa que você tem que ter é duas garrinhas jacaré desse tipo aqui, tá? Duas garrinhas jacaré desse tipo, para quê? Para você testar o motor, tá bom? Se você não tiver garrinha jacaré, você pode, emendar um fio no outro, tá? Mas no meu caso aqui, eu tenho uns conectores aqui, que são terminais tubulares, que eu mesmo crimpei para colocar na central ali, tá bom? Para não atrapalhar a conexão. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o nosso fio amarelo é o fio comum, tá bom? Nosso fio amarelo aqui é o fio comum, tá?
Aí a gente tem aqui, né, as bobinas auxiliares, tá? Que tá ali, aonde vai ser ligado o capacitor, tá? Então, o fio preto aqui e fio azul, aonde vai ser ligado os capacitores, tá? O capacitor aqui, tá bom? Então, para a gente saber se ele está realmente funcionando ou não, a gente vai encostar, né? Aqui, ligado junto com o capacitor e o fio do motor, e do outro lado a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá para o teste. Vamos saber se o nosso motor está funcionando ou não, tá? Vamos testar aqui, ó. Olha que bacana, o nosso motor está funcionando, né? Então vamos testar agora o outro lado da bobina do motor. Olha que legal. Ou seja, esse teste, ele me indica que o meu motor está em perfeitas condições. Ele está funcionando, certo? Então, se ele não estivesse funcionando, com certeza, né, existe um protetor térmico aqui nessa direção, tá? E o próprio motor também já tem nas suas especificações que existe um protetor térmico ali, uma proteção térmica. Então, se ele não estivesse funcionando aqui, a gente já saberia, né, o motivo, né? Com certeza aqui a proteção térmica, ela abriu, né? Ela danificou e não está mais conduzindo essa corrente ali para o funcionamento, tá bom? Então, nós vamos testar de novo. Fio azul com capacitor. Tá aí funcionando perfeitamente. E vamos testar o outro lado, tá? Do motor. Tá lá, ó. Funcionando perfeitamente o motor, né? Rossi, tá bom? O motor Rossi está funcionando perfeitamente. Então, com esses critérios, né? Com esses testes, tá? Podemos descartar a possibilidade de o motor estar queimado. Então, por que que meu portão não abre quando eu aperto o controle? Será que sua placa está ligando? Tá? A gente já sabe o defeito da placa e a gente vai passar para você onde é que está o defeito, tá bom? Por que que a placa não liga, certo? Então, no meu caso aqui, o meu motor está em perfeitas condições. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai desconectar tudo aqui agora, tá? Vamos desconectar tudo, certo? Porque o nosso motor, certo? Está funcionando perfeitamente. Ele não está em curto, não está queimado, tá bom? Então podemos agora ficar tranquilo com essa situação aqui, tá? Então nós vamos deixar aqui o capacitor e o motor de lado e vamos partir para a placa, certo? Então, meus queridos, a minha placa não liga, tá bom? A placa não liga, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, né, energizar a nossa placa aqui agora, certo? Para saber se realmente ela está ligando ou não, tá? Já foi feito todos os testes aqui e vocês vão saber se ela está ligando ou não, tá? Então, vou pegar aqui um chicote para a gente energizar a placa, para a gente saber se realmente está funcionando ou não, tá? Então, pessoal, primeira coisa, antes de você saber se ela está funcionando ou não, a gente tem que fazer primeiramente o quê? Uma inspeção visual, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma... Aí, acho que é melhor assim. Devemos fazer uma inspeção visual, pessoal. Qual é o tipo de inspeção visual que devemos fazer? Se tem alguns capacitores estufados, se tem algum resistor torrado, né? Se tem alguma trilha aqui, ó, alguma trilha aqui que esteja estourada ou esteja com zinabre ou algo do tipo, algum componente aqui que esteja estourado, trincado, certo? Então, devemos fazer uma inspeção visual neste local. Para quem não sabe, meus queridos, existe uma faixa branca aqui nessa placa, ó, tá? Que divide a placa em duas partes, tá bom? Tanto a primária da secundária. Por que isso? Porque a minha fonte aqui chaveada, né? Porque existe um circuito integrado aqui. A minha fonte chaveada, ela tem que estar funcionando perfeitamente. Por quê?
porque senão eu não tenho a fonte secundária funcionando perfeitamente. Então eu preciso que minha fonte primária, né, esteja funcionando em perfeitas condições para que as outras tensões daqui sejam liberadas para a fonte secundária, tá bom? Então eu vou ter aí a alimentação no circuito integrado, né? Então eu vou ter todas as tensões liberadas na fonte secundária aqui. Mas eu preciso que minha fonte, tá bom, primária esteja funcionando perfeitamente, tá bom? Essa placa aqui, meus queridos, ela recebeu umidade, ela caiu uma chuva intensa aí, certo? Como eu disse a vocês no começo do vídeo. E ela desligou, ela não funcionou. Foi isso que o rapaz que trouxe aqui pra gente falou, ela não ligou mais. Aperta o controle, não funciona, tá? Chegamos aqui, ela não tinha nenhum aspecto de umidade, não tinha nada. Ela estava desse jeito aqui, tá bom? Funcionando aqui, né? Funcionou perfeitamente na casa do cliente por alguns dias, mas com essa chuva ela parou de vez, tá bom? Então, o que acontece? O que a gente vai fazer nessa situação? Energizar a placa, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção que a gente vai fazer o quê? Energizar essa placa, né? Para vocês verem que a placa não tem nenhum tipo de funcionamento, não funciona nada, tá? Então, nós da Tecmax Service aqui somos especializados, né? Somos especializados em centrais da Rossi, tá bom? Somos especializados em centrais da Rossi. E vamos aqui colocar aqui, ó, pra gente mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu só parafusar aqui pra vocês verem, tá? Beleza. Agora eu vou baixar aqui para vocês verem. Então, meus queridos, nós vamos, tá energizando a nossa placa, tá bom? Vimos que eu não tenho nenhuma LED piscando aqui. Nós vamos colocar aqui pra gente saber a rede, tá lá? Vou só colocar aqui mais próximo para vocês verem lá. Então, meus queridos, eu tenho lá, ó. Prestem bastante aqui no visor aqui, ó. Tá bom? Aqui no visor aqui, ó. Então eu tenho uma tensão chegando aqui, ó. 123 volts, tá bom? Ou seja, a minha placa está sendo alimentada aqui, tá? Então não tem nenhuma indicação de um LED funcionando aqui, tá bom? O fusível ele não abriu, tá, pessoal? O fusível aqui ele não abriu, tá? Então o problema não está no fusível, tá? O fusível não está aberto. Primeira coisa, outra coisa que a gente tem que saber se tem tensão chegando nos capacitores, tá? Então a gente tem dois capacitores aqui, que é os capacitores de 4,7, tá? Por 400 volts, tá bom? É aqui, ó, 4,7 por 400 volts, tá bem aqui no cantinho, ó, tá lá, ó, 4,7 por 400 volts, tá bom? Então, esses são os dois capacitores da nossa fonte. Temos aqui um indutor, tá? O indutor aqui no canto, tá bom? Ele também não está aberto. A gente pode, né, fazer esse teste. Vamos fazer esse teste. Esse indutor ele abre muito nessas placas, tá? Tá vendo? Então o nosso indutor está perfeitamente, né, funcionando. Nós vamos energizar nossa placa novamente, tá? Então nós vamos testar os nossos capacitores da fonte, tá? Para ver se está chegando a tensão que deseja aqui. Então, vamos lá. Então vamos testar nossos capacitores da fonte agora. Olha lá, meus queridos. Está chegando para nós aqui, tá? 370 volts, pessoal. 370 volts, tá bom? Mas lembrando, pessoal, que essa tensão aqui é uma tensão falsa, tá? É uma tensão falsa, certo? Por quê? A gente está ligando ela em lâmpada em série, tá? Então toda placa que você for testar na sua casa e você não tem, faça uma lâmpada em série.
tá? Faça uma lâmpada em série para você testar. Porque se você relar em algum circuito se você relar em algum circuito que, por exemplo, que você está testando, ela vai fechar curto na trilha, vai queimar a sua placa, aí vai piorar mais ainda a situação, tá bom? Então, podemos ver aqui que a gente tem uma tensão aqui de, né? Vamos testar aqui de novo. Aqui, ó. Temos a tensão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos a tensão de 370 volts, tá? Então, estamos recebendo, olha lá, 374 volts, pessoal, tá? Bem próximo de 400 volts, né? Bem próximo. Tá aí a nossa tensão. Beleza, tá chegando aqui, né? Tá chegando aqui a tensão em cima dos meus capacitores. E temos outro capacitor aqui também da fonte. Olha lá, ó. 375 volts, tá bom, pessoal? Então, isso quer dizer que temos a tensão aqui, tá? Então, quer dizer que o meu circuito integrado está chegando uma tensão, certo? Está chegando uma tensão no meu circuito integrado aqui, tá bom? Depois temos, que faz um componente muito importante, tá? Muito importante, é o componente que é esse aqui, ó, um transformador chopper, tá? Ou seja, nesse transformador chopper eu tenho aqui duas bobinas, tá? Eu tenho duas bobinas. Dá pra gente testar essas duas bobinas, tá? Então aqui, ó, tá aqui as nossas duas bobinas, tá aqui, ó. Nossas duas bobinas está bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Se não der para ampliar, pessoal, eu vou fazer o seguinte para vocês verem o visor lá, tá? Mas ela fica dentro aqui, ó, da minha fonte, tá? Primária ainda, tá? Então, esse transformador chopper, ele que divide a placa, tá? Então, nós vamos testar aqui. Olha lá, não tem nenhuma tensão chegando aqui. Aqui também eu não tenho nenhuma tensão chegando aqui. Deixa eu inverter as ponteiras para ver se eu tenho as tensões chegando aqui. Aqui eu não tenho nenhuma tensão chegando. E aqui também não tem nenhum tipo de tensão chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo alguma tensão. Aqui também não tenho tensão. Aqui também eu não tenho. Deixa eu olhar aqui agora. Aqui também não tenho. Vamos olhar aqui o outro lado da bobina do transformador chopper. Aqui também não tenho. Aqui também eu não tenho. Tá? Olha aqui, ó. Não tem nenhuma tensão chegando aqui pra mim, tá? Nem aqui, tá? Olha lá, nenhuma tensão que chega aqui pra mim no transformador chopper, tá? Nenhuma da tensão chegando. Olha lá, nenhuma, tá? Outra coisa que a gente podendo testar o transformador chopper é a continuidade entre as bobinas, tá? É a continuidade entre as bobinas. Vamos lá testar. Opa, aqui eu tenho uma continuidade entre as bobinas, tá? Deixa eu colocar aqui um motivo mais para vocês verem de perto. Então, isso aqui é uma das bobinas do transformador chopper. Olha lá, tá me dando 0,9, tá? Então tá me dando uma escala ômica aí, tá? Das duas bobinas aqui. Vamos medir agora a outra bobina do transformador chopper. Olha lá, ó, não me deu nada, ela está aberta. Olha lá para você ver. Deixa eu medir aqui novamente, tá? Olha lá, novamente, tá? Ou seja, não deu nenhuma leitura, ó. Não deu nada. Vou medir novamente aqui. Não me deu leitura, tá bom? Não me deu nenhum tipo de leitura aqui, ó. Ó, nada. Não me deu leitura. Ó. Ó. Aqui me deu uma escala ômica, tá bom? E aqui já não deu, tá bom? Então, nesse caso aqui, meus queridos, o defeito já tá bem visível, tá? Então, o defeito dessa placa não ligar, meus queridos, está exatamente no nosso
transformador chopper, tá? Ou seja, o defeito dessa placa aqui, meus queridos, está justamente aqui no transformador chopper. Por quê que eu tenho que falar isso para vocês? Porque quando essa placa ela recebeu a umidade, eu vi, né, que bem no cantinho dela aqui, ó, tinha um fiozinho de cobre rompido, tá bom? Porque molhou, oxidou, né, secou, oxidou e tinha bem oxidado aqui, a oxidação estava muito intensa aqui nesses dois pontos aqui, aonde o fiozinho de cobre que estava, né, soldado aqui, ela se rompeu. Ou seja, ela não vai funcionar, tá bom? E por isso que a placa não liga. Neste caso aqui, é só trocar o perdão, não é o optoacoplador não. O optoacoplador seria esse, que ele faz, né, o fototransistor aqui na saída. Nesse caso aqui é só trocar, né, o transformador chopper, tá bom? Ele é um transformador de frequência, né? Entendeu? Ele emite uma frequência aqui, tá? Na saída dele aqui para liberar todas as tensões para fonte secundária aí, tá bom? Para alimentar a placa receptora, né, alimentar os LEDs e assim, né, libera as outras tensões aqui para fazer o funcionamento dela, tá bom? Aí temos os relés aqui do portão, tá bom? Temos os relés do portão, temos aqui um resistor, né? Temos o indutor, temos outros resistores aqui, tá bom? E temos os capacitores da fonte. Mas sabemos que os capacitores da fonte tá bom. Agora, se não tivesse chegando uma tensão em cima dos capacitores, aí sim, os capacitores estariam comprometidos junto com o circuito integrado. Aí sim o problema estaria, né, no circuito integrado e também estaria nos dois capacitores. Era só trocar os dois capacitores do circuito integrado que voltaria a funcionar normalmente, tá bom? Então, neste critério aqui, é só trocar o transformador chopper. O transformador chopper é a causa dessa placa não ligar, tá bom? Outra coisa que faz a placa não ligar é esse resistorzinho aqui, ó, tá? Bem no cantinho aqui, ó. Ele tá aqui como uma espécie de um fusível, tá? Basicamente falando isso, ele tá aqui como uma espécie de fusível. Mas ele, por ser um resistor tão baixo, tá bom? Ele costuma abrir também, certo? Esse indutor aqui, ele costuma abrir também, mas é muito difícil disso acontecer. Só se ocorrer alguma umidade muito intensa, ela abre, tá bom? Mas fora isso, tá? A causa dessa placa não ligar está relacionada ao transformador chopper, certo? Para saber, é só vocês pegarem o seu multímetro e testar a continuidade entre as bobinas. Aqui, ó. Testa a continuidade entre a bobina aqui e entre essa bobina aqui. Correto? Se você não tiver continuidade nas bobinas desse transformador chopper, né, com certeza, se você não encontrar nenhuma delas, você vai ter um problema sério. Ou seja, o seu transformador chopper não vai funcionar corretamente. Fechado? Meus queridos, então é isso que eu queria passar para vocês, certo? Então, quando o seu portão parar, não funcionar, aperta o controle, ele não quer abrir, primeiramente teste o motor, depois teste a placa do jeito que eu falei com vocês. Se tiverem alguma dúvida, me procuram. Vou deixar meu link do WhatsApp na descrição do vídeo. Ou se vocês quiserem um suporte técnico para resolver qualquer problema sobre as centrais da Rossi, PPA ou outras, né, que vocês quiserem, a gente também vai resolver o problema de vocês. A gente dá um suporte aí, certo? Então eu queria passar isso aqui para vocês, tá? Para vocês ficarem cientes. Quando isso acontecer com vocês, vocês vão saber por onde começar, certo? O que eu descarto primeiro? Eu descarto o motor ou descarto a placa? Ou descarto os dois juntos, compro um kit completo e põe de novo? Não. Tá? Então, primeiramente, testar o motor. Se o motor estiver funcionando corretamente, você vai descartar o motor. Vamos partir para a placa. Com certeza o problema vai estar na placa. Se não estiver no motor, com certeza o problema vai estar na placa.
Porque eu queria chegar aqui, né, no êxito de explicar, né, detalhadamente para vocês como proceder, por onde começar, para vocês não ter que comprar um kit completo e colocar novamente no seu portão. Meus queridos, muito obrigado pela disponibilidade de cada um de vocês. Muito obrigado a todos os inscritos aí, né, que tá sempre comentando, sempre compartilhando. Ajude o nosso canal e eu vou deixar tá aí o nosso QR Code. E quem quiser ajudar o nosso canal aí com R$2, R$5, R$1, não importa o valor, pessoal, mas que seja um valorzinho simbólico, que seja o valor do seu coração, tá bom? Se vocês quiserem ajudar o nosso canal, o nosso QR Code está aqui no cantinho da tela, certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.